Meu nome é Padre Isaac, sou da comunidade Aliança de Misericórdia. É uma alegria ter a tua presença aqui neste canal. Se você está chegando, este canal é dedicado ao crescimento espiritual, à maturidade espiritual, ao conhecimento dos santos, este caminho que Deus tem feito com cada um de nós. Se você gosta disto e quer se aprofundar, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever neste canal, de aproveitar os vários vídeos que já estão aí e também para não perder os outros que virão. Olha, falar deste caminho é muito importante e sempre nós podemos olhar para a obra dos santos e perceber este caminho que Deus tem feito com ele, como Deus tem falado com cada um deles e perceber que nós podemos crescer juntos. Hoje eu queria falar com você sobre degraus da santidade, degraus do amor, através de Santa Catarina de Sena. Se você ainda não conhece essa santa, vai lá, se aprofunda. Imagine você que esta mística, doutora da igreja, ela tinha êxtase ao falar com Deus Pai. Enquanto ela dialogava com Deus Pai, as pessoas anotavam esse diálogo. E só aí você pode ver o extraordinário das palavras que a gente daqui a pouco vamos escutar, daquilo que a gente vai meditar, que veio da obra dela, o diálogo. Mas não pense você que era somente um diálogo. Imagine que ela falava de 3 assuntos diferentes com Deus Pai e as pessoas tinham que anotar. Então era realmente um grande trabalho para pegar certinho cada anotação de cada ideia, de cada direção. E nós estamos falando de uma pessoa que provavelmente só no fim da sua vida, na sua reta final ali, começou a ler e a escrever. Deus escolhe pessoas de uma maneira tão especial para que possam ser este canal de santidade para nós. E eu queria falar um pouquinho disso que Deus Pai disse a Santa Catarina de Sena, doutora da igreja. Deus Pai, ele começa a falar do primeiro passo desse degrau, em relação ao amor. Ele fala do amor servil. Aquele amor que se realiza por causa do medo, por causa do temor do castigo. Você já teve medo do castigo de Deus, daquilo que Deus pode fazer contra você por não ter cumprido aquilo que Ele sonhou? Pois é, esse geralmente é um amor que nasce assim, no meio desses conflitos. Deus Pai vai dizer que no Antigo Testamento aquilo que era a punição, aquilo que era realmente a consequência que deveria ser paga do pecado, acontecia imediatamente nesta vida. Por isso, tudo aquilo que você fizer, você deve ter ouvido essa expressão, aqui você faz, aqui você colhe. Dou um pequeno exemplo sobre isso. Por exemplo, nós temos a história de Davi lá em 1 Crônicas, capítulo 21, do versículo 7 ao 13, se você quiser pegar, o 2 Samuel, capítulo 24, do versículo 10 ao 17, conta a história onde o rei Davi queria então fazer uma contagem do qual é o número do seu exército. Isso era realmente uma tentação. Por quê? Porque Deus era o Deus dos exércitos, Deus era aquele que vencia sem olhar para os números, porque Ele era capaz de vencer exércitos numerosos, porque manifestava sim o seu poder, não pela força do exército, mas pela força de Deus. Quando Ele conta, ele então cai nessa tentação justamente de ver e medir as suas forças. Talvez você já tenha caído nessa tentação de medir as suas forças, de querer contar com teus próprios esforços e não perceber que muito mais do que o número do exército que você tem, da força que você tem, das capacidades que você tem, é Deus na sua vida. Por isso, quando ele faz isso, Deus aproxima-se dele através do profeta e vai dizer: Davi, você pode escolher uma entre essas 3 coisas que eu vou lhe dar. Você pode escolher ou 3 anos de fome, ou 3 meses de derrota para os seus inimigos, ou 3 dias de peste. Ou seja, Deus colocava diante de Davi a escolha devido ao pecado. Ainda nesta vida, ele passa a pagar pelos erros cometidos. Os erros que Moisés cometeu não permitem ele entrar na terra prometida. Há então uma sentença que recai justamente no tempo presente. E aí Deus Pai fala a Santa Catarina de Sena, quando se tem então o Novo Testamento, temos uma outra regra. Agora, aquilo que se comete aqui passa a se pagar na vida futura.
ou com a condenação eterna, ou se tem então a graça da eternidade, do paraíso. Mas não se paga aqui, mas se paga lá. Há uma mudança. Por isso, esse temor, ele deve ser um temor quando você olha justamente para a eternidade. E aí eu queria colocar pontos que não estão aqui no diálogo de Santa Catarina de Sena, mas que são interessantes. Naquela época, quando você falava deste temor, né, justamente da consequência do seu pecado, daquilo que você cometia contra Deus, ele tinha um peso que é muito diferente dos dias de hoje. E aí pode estar a nossa primeira tentação, porque nos dias de hoje há uma coisa de que parece que não existe pecado. Não se pode falar muito de pecado, de erro, daquilo que foi falho, porque isso parece colocar um peso na vida das pessoas, e o que a sociedade acabou construindo vamos retirar o pecado, porque retirando o pecado tira a opressão sobre nós. Se tira esse jugo que muitas vezes parece nos aprisionar. Então começou a se relativizar o pecado. Não é bem assim, não é desta forma. A igreja está pensando com um pensamento muito do passado. Começou a se colocar lá, de lado. Fora isso, há uma outra estratégia, que também começa a entrar dentro da própria igreja, que não é diferente. Além disso, entrar na igreja, de que relativizar o pecado, também temos a condição de que se para de falar de inferno e se para de falar de céu. A vida começa a ser aqui e agora, o reino se realiza aqui e agora. A consequência disso é que esse temor, ele começa até a desaparecer. Às vezes até é difícil achar alguém que tem medo. Às vezes a pessoa tem uma conversão maior, então recebe muitas informações de uma vez só, às vezes aparece essa forma de medo. Mas em geral, nós não temos mais medo disso. Bom, mas se nós apresentarmos essas formas de medo, precisamos trabalhar aqui, com a memória. Deus Pai, ele vai dar esses 3 caminhos, que são as faculdades da alma, memória, para lembrar do pecado. E isso é muito importante para você que ainda nem tem esse amor servil, que ainda nem tem esse temor, é lembrar do pecado, porque se a sociedade prega que ele já não existe, a consequência é que ele já não vai fazendo parte da sua vida. E eu coloco aqui um caso concreto, quer dizer, são um caso que reflete vários outros casos que eu já peguei. A gente vai para as ruas de São Paulo, fica lá atendendo no nosso movimento que acontece no final do ano, Talitha Kum. E lá nas ruas a gente atende pessoas que há mais de 20, 30 anos, eu peguei pessoas que há 35 anos não vão no confessionário. E você pensa, meu Deus, vão falar bastante. E em geral, praticamente não dizem pecado. Vão falar o seguinte, vão falar, olha, padre, nem sei o que dizer para o senhor, tem 30 anos que eu não confesso, mas ao longo desse tempo eu sempre procurei ser uma pessoa boa. E isso é verdade. Sempre procurei ter uma vida correta. Eu nunca fiz nada de errado, não roubei, não matei, não agredi, não fiz nada disso. Eu nem sei mesmo assim o que eu posso dizer para o senhor. Me veio um impulso de vir aqui, estou aqui. E é muito interessante você ouvir isso, né? Uma pessoa que tem 30 anos, que não confessa, 20 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ela não tem lembrança do pecado, não consegue vê-los. Consequência desse mundanismo, dessa coisa que reduziu ao pecado a quase aqueles que são extremamente escancarados, e aí você vai perdendo a dimensão do pecado. E aí quando Deus Pai convida a gente a trabalhar a memória, que memória? Que pecado? Se você tem muitas vezes essa sensação, eu te convido a fazer o tratado da devoção à Virgem Santíssima do Montfort. Lá tem uma parte onde você é convidado a pedir a Deus que você possa ver. Que você possa ver aquilo que são os erros, os pecados. Não para se tornar aquele que vai lá ficar só sobre os pecados. Não. Porque precisa nascer dentro de nós a consciência dessa existência, das feridas que nós provocamos contra o amor. Segundo ponto, Deus Pai chama-nos a usar a inteligência para considerar a pena merecida.
Eu olho o pecado e percebo que este pecado que eu fiz tem uma consequência e que a consequência me faz merecedor de uma pena. Mas que Deus não faz isso comigo por uma pura misericórdia, por puro amor. Ele me leva até um confessionário. Mas eu, como pecador, mereço o inferno. Mereço a punição. E aí é lógico, eu me encontro diante desta bondade de Deus, que não age assim, não age conforme aquilo que nós deveríamos receber, não age conforme realmente as nossas ações, mas vai além, olha além. E por fim, Deus Pai fala que deve-se trabalhar a faculdade da vontade, que é recusar o castigo, ou seja, não deixar que o pecado comece ali, pare ali e permaneça ali. Pelo contrário, que o pecado comece a sair da sua vida. Tudo isso são como que uns elementos que vão fazer com que a nossa vida saia dessa dimensão somente de olhar para o castigo e comece a olhar para o amor, para Deus e amá-lo. Não porque Ele pode nos castigar, mas porque Ele é amor. E aí nós passamos para um próximo passo, que eu deixo para o próximo vídeo o convite. E te deixo essa reflexão. Como anda, coloca aí embaixo, como anda a tua consciência em relação ao pecado? Você pode pensar ou descrever como anda esta relação quando você percebe o pecado, como você tem agido contra este pecado? Qual é a força, a vontade que você tem exercido justamente para lutar contra o pecado? Existem alguns pecados que estão impregnados na sua vida? Ou, se você ainda tem medo das consequências do castigo, ou que isso nunca passou para a sua vida. Quem sabe quando você perceber que isso talvez nem sequer passou na sua vida, pode ser que esta mentalidade mundana tenha entrado na sua vida e o relativismo também fazem parte dela. Ou quem sabe, você pode estar aí já caminhando nos próximos degraus, mas isso você vai saber em um próximo vídeo. Acompanhe cada um dos vídeos nesta plataforma, neste momento que nós estamos aqui cada dia renovando as nossas escolhas por poder levar-nos até a presença de Deus no itinerário espiritual. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.